Salmo 23 fala que o Senhor é o nosso pastor, fala que não terá falta de nada e não temeremos mal algum, que Ele nos faz andar pelos caminhos. Mas no verso 5 Ele me diz que prepara uma mesa para mim na frente dos meus inimigos. Não muito diferente disso, eu quero chamar a atenção para a mesa que Ele prepara na frente dos inimigos. E hoje aqui, quebrando todas as formalidades, eu acho que todas as liturgias, estamos num formato diferente aqui, estamos na mesa. Estamos na mesa aqui para os presentes. Estamos na mesa que costumamos estar, porque temos uma mesa todos os dias, dentro de casa, temos uma comunhão, temos um tempo. Mas para aqueles, quero falar diretamente para aqueles que nos assistem, para aqueles que vão ver isto mais tarde também, que eu quero que vocês façam parte disso comigo aqui. Quero que vocês façam parte da minha mesa aqui também. Não sou simplesmente alguém que está atrás de um púlpito de uma maneira superior aos outros, de pé, olhando vocês de cima com superioridade. Estou longe de fazer isso. Estou longe de estar nessa posição. Então, por isso, hoje o formato diferente aqui. Não é uma regra, não vão ser todos os dias assim, mas hoje, especificamente, eu recebi essa direção para que a gente quebre um pouquinho dessa liturgia, assim, dessa cartilha, como a gente chama, que tudo tem que ser dentro daquele formato, daquele jeito, com perdão da expressão, naquela religiosidade. Tem que ser assim, tem que sentar, tem que levantar, agora tem que ficar de lado, tem que virar para o outro lado e falar com outra pessoa. Então hoje eu quero quebrar um pouquinho isso, porque eu tenho como exemplo Jesus, sim. Estou longe de ser parecido, mas a cada dia eu busco estar mais perto disso. Mas eu tenho como exemplo ele que ele não fazia a sua obra sempre do mesmo jeito. Cada dia era num lugar diferente, com pessoas diferentes, ele usava de métodos diferentes. Então por que eu não estar aqui hoje sentado à frente de vocês e compartilhando da mesa, né? Uma pena que a mesa é pequena, não posso ter todo mundo aqui em volta, que seria mais fácil, mais confortável para todo mundo, para podermos conversar. O que eu quero falar hoje a respeito da mesa, depois que já lemos o Salmo 23, vimos que o Senhor nos prepara um banquete em frente aos nossos inimigos. Outro detalhe de mesa que me chama muito a atenção aqui, que se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo, se não só memorize esse verso, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. O livro nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, esse verso aqui também nos remete muito à mesa, né? O anjo diz ali que Jesus está à porta e bate, e quem está do lado de dentro, esse se abrir a porta, então vai ceiar com Jesus e Jesus com ele, né? Os dois vão ceiar, e ceiar remete ao quê? Remete a comer, a compartilhar ali da comida, assim como nós fazemos aqui a nossa ceia ao Senhor no nosso culto. Isso também não seria diferente ali. O ato de ceiar seria de compartilhar o pão, compartilhar o vinho, ou o suco, enfim. Mas o ato de comer, o ato de cearmos juntos ali. E aonde que a gente faz isso, né? De costume? Aonde que a gente ceia? Aonde que a gente come? Aonde que a gente compartilha isso? É na mesa. É nesse local onde a gente compartilha as nossas refeições, onde a gente compartilha as nossas ideias, muitas vezes. Na mesa a gente senta, a gente conversa,
e é um local de se relacionarmos uns com os outros. A mesa é um local de termos ali, de alinharmos as nossas relações, as nossas alianças, os nossos contatos, né? Porque eu imagino que você possa conversar com muita gente, eu imagino que você possa falar com muita gente que você conhece de várias maneiras, né? Dentro do trabalho, dentro do transporte, do carro, correndo, passeando. Só que a diferença é que quando você está fazendo isso, quando você está conversando com alguém, tendo um tempo com alguém, normalmente você está tendo aquele tempo com aquela pessoa, mas você está prestando atenção em outra coisa. Se você está caminhando, se você está correndo, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa que seja, você pode estar com alguém, conversando com alguém, mas você está prestando atenção também em outra coisa. É diferente quando você está sentado à mesa com uma pessoa. Eu não sei se você já reparou isso, se você se dá conta da importância disso, mas se você senta em uma mesa, seja para almoçar, seja para tomar um café, ou simplesmente sentar ao redor de uma mesa para conversar, note que você não tem outra preocupação. Você não tem outra coisa para se preocupar, para olhar, para cuidar se você vai fazer alguma coisa certa ou errado, ou vai causar algum acidente ou não. Na mesa parece que tudo para. O tempo para e você tem aquele tempo ali para você focar no que você está falando e no que você está ouvindo. E nessa mesa você consegue ter um relacionamento melhor, consegue aprofundar os teus relacionamentos, aprofundar as tuas raízes, né? Nesta mesa. Nesta mesa você consegue colocar tudo ali às claras em cima dela e ter atenção só naquilo. Então essa é a importância de você estar em volta da mesa com alguém, de você cear com alguém. E como eu disse aqui, que na mesa a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas, de falar e tudo. Eu estive numa igreja por muito tempo, enquanto eu ainda estava no Brasil, e o pastor daquela igreja ele sempre usava um exemplo que ficou muito claro para mim, eu concordo muito com isso, e acredito que eu posso usar também esse exemplo, que ele não iria se chatear comigo. Ele me ensinou e eu só sigo o que eu aprendi. Que para que conheçamos uma pessoa, ele falava assim, para que a gente possa conhecer verdadeiramente uma pessoa, nós devemos comer 1 quilo de sal com essa pessoa. E no começo isso me pareceu meio estranho, assim como pode parecer para vocês, mas vocês sabem num prato de comida, numa refeição, quanto sal vai ali, né? Às vezes nem a metade de uma colher, é muito pouco ali para temperar a comida. Então imagina você que junto com essa pessoa que você está conhecendo, para você chegar a ter o conhecimento melhor assim com ela, você precisa comer 1 quilo de sal. E o que isso quer dizer? Não é que você vai sentar na mesa e ficar comendo 1 quilo de sal ali de uma vez e pronto, num passe de mágica você conheceu a pessoa. Isso quer dizer o quê? Que de pouquinho em pouquinho leva tempo para que você conheça uma pessoa. Vai ser uma reunião na mesa, um almoço na mesa, um jantar, um café, um almoço, um jantar e assim sucessivamente, até que todos esses encontros eles vão ser numerosos o suficiente, quase que perto de 1 quilo de sal que tinha em todas as refeições. É o tempo suficiente que você levou para estar ao redor da mesa com ela e conhecê-la, para que você possa saber com quem você está falando, para que você possa se relacionar e conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. Então foi bem curioso este exemplo quando eu ouvi pela primeira vez, mas ele faz todo sentido para mim. E você não come 1 quilo de sal com ninguém jogando bola, você não come 1 quilo de sal com ninguém passeando no parque, você não come 1 quilo de sal com ninguém trabalhando. Você come 1 quilo de sal com alguém sentado em volta da mesa e ali colocando a conversa em dia, como a gente diz. E aí você conhece, aí você também se faz conhecer pela outra pessoa. Porque é impossível que você passe tanto tempo assim e você não consiga se abrir com a outra pessoa. Com certeza a outra pessoa vai saber também quem é você e você vai se revelar a ela aos poucos, né? E agora eu pergunto para vocês.
tendo esta visão de mesa, essa visão de relacionamento, essa visão de o que devemos fazer ao redor da mesa. Eu quero só abrir um parênteses e fazer uma pergunta para vocês, não é o foco central da mensagem, mas acho que vale trazer para nós e refletir a respeito disso. Como é que está a tua mesa hoje na tua casa? Como é que está a tua mesa hoje dentro do teu lar? Você e a tua família. Para a gente começar a falar a respeito de mesa, né? Porque é difícil que outras mesas deem certo, é difícil que outras mesas funcionem para você de uma maneira como deveria ser, se a principal mesa, que é a mesa da tua casa, se a comunhão dentro da tua casa não está 100%. Como é que está isso com você hoje? Como é que está isso na tua casa e na tua família hoje? Vocês sentam à mesa para almoçar, para tomar um café, para jantar? Se for nas 3 refeições, todo mundo junto, maravilha, ótimo. Isso é muito raro hoje. Mas se você faz, é ótimo. Se não são 3, o tempo não deixa, são 2, também tá bom. Se não são 2, é pelo menos uma. Já não está tudo perdido. Mas agora a minha preocupação com as famílias de hoje é: e se vocês têm a oportunidade de sentar na mesa, toda a família, 3 vezes por dia pelo menos, mas cada vez que vocês estão sentados à mesa, cada um está prestando atenção em alguma coisa, cada um está com o telefone ou a televisão está ligada ou alguma coisa assim. Isso acontece com você? Isso acontece na tua casa? Essa é uma mesa para se preocupar. Porque sentar em volta da mesa não é simplesmente estar presente ali, estar com o corpo presente, mas é preciso que a alma e o espírito estejam juntos. É preciso que a tua atenção esteja voltada para esta mesa. É preciso concentração nesse lugar. É preciso atenção para aqueles que estão dividindo o espaço com vocês. Porque se essa mesa está falhando, dificilmente outra mesa vai dar certo para você. Porque se você não honra a tua prioridade, que é a tua casa, se dentro da tua casa você perde a atenção por qualquer distração, qualquer outra mesa não vai ser tão importante para você que você não vai poder se distrair também, com qualquer coisa que seja. Está sentado na mesa aqui, mas está olhando para a mesa do vizinho. Está sentado na mesa aqui, mas está se preocupando com o que está passando lá no outro restaurante. Não? Você sentou à mesa com alguém, concentre-se naquele alguém e dê prioridade para ele. Dê prioridade para essa mesa, dê prioridade para a mesa da tua casa. Eu não posso ficar longe da palavra, eu não posso ficar longe daquilo que me direciona, que me norteia, que me deu a orientação para vir falar desse assunto com vocês. Então eu não posso falar da mesa da minha casa, da mesa da tua casa, da mesa do restaurante e não dar uma direção para vocês a respeito da mesa. Eu não quero me estender muito com os meus exemplos, quero ir direto para onde a palavra me respalda. Se você quiser abrir comigo, conferir toda a história depois, amém? Se você não quiser, só ouça o contexto e ouça um verso. Está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, lá no verso 10. 2 Reis, capítulo 4, verso 10. Eliseu passava na sua missão, passava nas cidades e pregando, falando a palavra de Deus, fazendo o seu trabalho. Certo dia ele passou em frente a uma casa, uma mulher o chamou, o constrangeu, né, para que ele comesse um pão e tal. Esse é mais ou menos o contexto aqui. E ela notou nele algo, e aqui no verso 9, para a gente continuar o contexto aqui, ela notou algo nele, e o verso 9 nos diz assim: em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem sempre vem aqui e é um santo homem de Deus. Verso 10, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Então aqui, a palavra nos mostra que ele estava pelo caminho, ele estava fazendo o seu trabalho, ele estava ali
pregando a palavra, ele estava seguindo o seu caminho como profeta. Passou por uma casa, a mulher ofereceu algo a ele comer e tudo, e a mulher logo disse ao marido, vamos aqui fazer um quarto para ele, porque ele sempre passa, ele sempre está por aqui, e eu vejo, eu noto que ele é um homem de Deus. Então a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que assim, algo nele chamou a atenção daquela mulher que ele era um homem de Deus. Então ele tinha um testemunho, ele tinha uma vida, ele tinha algo diferente de todos os outros que não se faziam entender como homens de Deus. E aí o que ela propôs aqui para o marido para construir dentro da casa dela um quarto para ele? E o que tinha nesse quarto? Era uma cama, uma mesa, uma lamparina e uma cadeira. A cama, obviamente, aqui não precisa muito mistério, muita revelação para nós entendermos que ela vai nos falar de descanso, vai nos falar de um repouso ali após um dia de trabalho e tudo. Mas notem que, para que ele precisa de uma mesa num quarto que ele só passa para descansar? Ele passa ali, ele não vai dormir na casa e passar dias e tudo. Ele só vai ali para descansar e depois continuar o seu trabalho. Mas o quarto construído para ele tem uma mesa. Para quê? Porque na mesa ele pode ter comunhão. Na mesa ele pode se alimentar, não fisicamente somente. Nessa mesa ele pode ter a comunhão com o Senhor. Ele pode se alimentar espiritualmente. A mesa pode ser uma representação física da ceia que ele tem com o Senhor e do relacionamento que ele tem com o Senhor ali naquela ocasião. Pode ser somente uma figura de linguagem, porque, como eu disse no começo, a mesa onde sentamos quer dizer a respeito de relacionamento. Eu posso sentar aqui na mesa para estudar a palavra, posso chamar Deus para estar aqui comigo, chamar Jesus para estar aqui comigo. Eu vejo muito isso aqui dentro de casa, por isso que eu falo a respeito disso, porque a minha esposa tem vários lugares na casa onde ela pode ler, ela pode ficar sozinha, ficar quietinha e tal, mas quando se trata da palavra, quando se trata de estudar, ela tem a mesinha dela, no cantinho dela, onde é ali que saem as ministrações que vocês ouvem, é ali onde ela se alimenta, é ali onde ela tem a comunhão, é ali onde ela tem o relacionamento. É em volta dessa mesa. É diferente de você estar na cama, no descanso, como foi construído para ele. Eu sei que muitos têm o hábito, eu antigamente também, no início da minha caminhada, eu também tinha. Eu falava assim, eu estou tão ocupado, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, então a hora que eu tenho para falar com Deus é a hora que eu vou deitar na minha cama e ali eu deito e fico no meu cantinho, quietinho e falo com Deus. Não misture as coisas. Não misture as coisas, porque a cama é o lugar de descanso. O descanso é uma ordenança do Senhor, mas a mesa é o relacionamento. E o relacionamento você faz com concentração. O relacionamento você não faz no lugar de descanso. Você não vai se relacionar com ninguém enquanto você estiver descansando. Enquanto você está descansando, você está descansando. Você não faz nada. Isso é o que o Senhor nos ensina. Diferente aqui do que nós vemos no exemplo com Eliseu, que ele tinha a cama para o descanso e a mesa para o relacionamento. A mesa é onde nos relacionamos. Pode ser, como eu disse aqui, uma figura de linguagem ter a mesa física. Pode ser uma figura de linguagem você sentar na mesa junto com várias pessoas, mas também você pode estar sentado simplesmente em rodas de conversa. Você pode estar fazendo parte de mesas virtuais. Não é porque não tem uma mesa em volta de vocês que você não faz parte daquele grupinho de WhatsApp, que você não faz parte daquele grupo do Messenger, do Instagram e sei lá mais qual grupo de rede social que tem por aí, onde nós perdemos o nosso tempo relacionando com pessoas e com assuntos que não nos levam a lugar nenhum. Isso também é uma mesa. Isso também é uma roda de relacionamento. E também faz parte de uma mesa de relacionamento.
Qual a mesa que você está sentando? Qual a mesa que você tem dado prioridade, tem alimentado? Diferente somente da mesa de refeição, da mesa de se alimentar fisicamente, nós vemos esse exemplo que eu dei como uma mesa virtual, mas também em mesas resolvemos muitas coisas, fazemos muitas alianças. Em mesas nós fazemos negócios, em mesas nós estudamos, em mesas podemos até mesmo nos reunir para jogar, para fazer coisas que nos edificam ou não. Seja ela para alimento ou não. É uma mesa onde você está se relacionando, é uma mesa onde você está se abrindo, se expondo e você está se enchendo de tudo aquilo que estão colocando para você. Lembre-se que Jesus ele nos diz que depois que estamos no caminho com Ele, nós somos livres. E um exemplo também que eu já ouvi há muito tempo atrás, a respeito de liberdade, é que liberdade não é aceitar tudo. Esse exemplo me veio muito claro agora falando de mesa, porque quando estamos na mesa e nos colocam várias coisas, vários alimentos ali em cima daquela mesa, eu comer de tudo que está ali em cima daquela mesa, me alimentar de tudo aquilo, não quer dizer que isso seja a minha liberdade. Se eu pego tudo que tem em cima daquela mesa, eu simplesmente estou aceitando tudo. Eu não sou livre para escolher sobre o que está na mesa. Então o teu poder de liberdade, a liberdade que Cristo nos dá é poder usar o poder do não. Aí você é livre para escolher aquilo que você quer se alimentar e aquilo que você não quer se alimentar. Quando tudo está em cima da mesa e você come de tudo que tem ali, você simplesmente está seguindo a multidão, você está seguindo a ordem de tudo que está em cima daquela mesa. Você se alimenta de tudo, você não nega nada, tudo que te apresentam, tudo que te colocam, você vai e come, e absorve e pega para você. E lembre-se também que a palavra nos diz que todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo é lícito e nem tudo me edifica, então eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, e se nem tudo me edifica, quer dizer que tem coisas que não é conveniente que eu faça. Se não é conveniente que eu faça, então eu vou ter que negar. Logo a minha liberdade está em eu aceito isso, mas eu não aceito aquilo. Essa é a minha liberdade. Não é pegar tudo que tem ali e dizer, tá bom, eu sou livre, então eu posso fazer tudo, me dar tudo aqui. Naquela mesa pode ter coisa que te prejudica, naquela mesa pode ter coisa que destrói a tua família, pode ter coisa que te ofende. E aceitar tudo não é liberdade. Quer que eu te dê um outro exemplo disso? Quer que eu te dê um outro exemplo de onde existem mesas que não devemos nos sentar e usando a liberdade que Deus e que Jesus nos dá, nós podemos sim dizer que não? Podemos e devemos dizer que não? Lá no livro de Daniel, no primeiro capítulo do livro de Daniel, no verso 8, Daniel logo ele é escolhido junto com outros 3 para que vão para dentro do castelo, para dentro do palácio, servir o rei, e a serviço do rei, então eles tinham ali para eles tudo disponível, o que estava dentro do palácio do rei. E o rei manda que sirvam para eles a mesma coisa que servem aos outros moradores do palácio. Vão servir banquetes, vão servir ali iguarias, vão servir muitas comidas ali de costume daquele povo, daquele palácio, coisa que não era habitual para Daniel e os seus amigos, para Daniel e aqueles que trabalhavam com ele. Então, Daniel ele sabia da origem daquele alimento, sabia para quem era oferecido aquele alimento, logo aquela mesa não era interessante para Daniel. E o que acontece nessa ocasião? Daniel, sabendo quem ele é, sabendo do seu propósito e o Deus que ele serve, o que ele faz? Ele usa do seu poder de liberdade para dizer que não, para dizer que ele não vai fazer parte daquela mesa, que ele não vai comer aquela comida. Ele pede ali, ele diz aos chefes da cozinha para que durante 10 dias ele e os 3 que estavam com ele se alimentassem somente de legumes e água.
Então o que ele fez aqui neste momento? Ele recusou aquela mesa onde estava posta para ele. Ele recusou tudo que era de melhor daquele tempo que ele poderia ter, mas ele sabia que aquilo não o edificava. Então ele recusou aquela mesa. São mesas onde não devemos estar. São mesas onde ocorrem coisas que não nos edificam. Outro exemplo que eu quero usar para vocês de mesas citados aqui na palavra, que como eu disse anteriormente, eu sigo somente o exemplo de Jesus e da palavra, que tem mesas que nós temos todo o direito de recusar, e não só recusar se for preciso, com perdão da expressão, me entendo, mas se for preciso, mete o pé nessa mesa, vira essa mesa que está fazendo, que está indo contra a palavra do Senhor. Se não está te edificando, está te destruindo, está envergonhando aquilo que diz a palavra, chuta essa mesa. Mateus 21, verso 12. Jesus ele chega no templo, o que está acontecendo ali nesse contexto? Vou repetir aqui, não vou abrir, mas se vocês quiserem acompanhar depois, Mateus 21, verso 12. Jesus ele chega no templo e ali eles estavam vendendo coisas, ali eles estavam fazendo comércio e tudo, e a palavra diz que Jesus chegou ali e virou a mesa dos cambistas, jogou tudo fora aquilo que estavam vendendo, dizendo que a casa do seu pai era uma casa de oração, não é casa de comércio. A casa do Senhor é casa de oração. Jesus ele chuta aquelas mesas, ele vira tudo, eu posso imaginar a cena de ele jogando para lá, tirando para cá e tudo, porque a casa do Senhor é casa de oração, não é casa de comércio. E eu não sei da onde que tem surgido tanto hoje, talvez alguém deva ter lido isso daqui, ao invés de ir para o lado bom do texto, que é chutar a mesa que não interessa, vai para o outro lado, interpreta de outra maneira e fala assim, nossa, se desde aquela época já vendiam coisa na igreja, eu também vou vender. E aí o que está acontecendo com a igreja hoje? As mesas da igreja estão corrompidas. Dentro da igreja hoje tem uma melhor posição na mesa, aquele que traz mais seguidores, aquele que traz mais membros, aquele que dá o dízimo maior. A mesa da casa do Senhor não é um comércio. A mesa da casa do Senhor não é para fazer trocas, não é para fazer comércio, não é para ganhar dinheiro. É um assunto para uma outra palavra, mas escrevam aqui depois, vocês que vão nos acompanhar por vídeo, qual é a interpretação que estão dando ao verso de que digno é o obreiro do seu salário. Então quer dizer que eu tá lá na frente, tá com o microfonão na mão, tá falando bonito lá na frente, então eu sou digno de receber algo por estar ali transmitindo a palavra de Deus que é de graça. Aonde que está escrito isso? Digno é o obreiro do seu salário que faz a sua obra, que trabalha para isso. A palavra de Deus ela é de graça. A casa do Senhor é casa de oração, não é casa de comércio. Esse tipo de mesa dentro das igrejas, isso envergonha o Evangelho, isso envergonha a palavra. Nenhum lugar aqui na palavra está me dizendo que eu tenho que ir lá para dentro da igreja vender aquilo que eu faço. Eu sou totalmente livre para fazer isso da porta para fora. Lá dentro eu tenho que orar e ter comunhão com os meus irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado com muita gente, com uma multidão que está ali sendo arrastada somente por visualizações, por aquele que é conhecido, por aquele que não é. Jesus ele não busca os holofotes, ele não busca as câmeras, ele não busca as redes sociais. Parece contraditório estar dizendo isso para vocês e estar aqui falando para uma câmera, e estar aqui pregando para poucas pessoas internamente, mas está falando para uma câmera. Irmãos, compreendam uma coisa, eu não estou me justificando aqui. Hoje, a tecnologia está a nosso favor e temos que saber utilizar ela. Em nenhum lugar me diz que é pecado utilizar a tecnologia. Mas para qual fim eu utilizo isso? Eu não estou aqui correndo atrás de seguidor, eu não estou aqui correndo atrás de like, eu não estou aqui correndo atrás de parcerias. Eu estou aqui transmitindo a palavra de Deus. E eu sei que se isso daqui, toda essa tecnologia existe,
é permissão daquele que deu a ordem lá de cima. Se não fosse permissão dele, nada disso existiria. E se existe, ele nos permite utilizar, usemos com prudência para alcançar aqueles que estão sendo hoje enganados dentro da igreja que está do lado da casa deles. Amém? Depois de Jesus chutar toda essa mesa, depois de Jesus fazer tudo isso, temos mais exemplos aqui onde ele se assentava, as mesas que ele compartilhava. Mateus 9, no verso 10 a 13. O contexto todo aqui quer nos dizer aonde Jesus assentava, qual mesa Jesus assentava. Que a palavra aqui vai nos dizer que ele se assentava na roda com os escarnecedores, ele sentava na roda com pecadores também. Ou vai dizer para mim que você acha que eu não sento na roda com pecadores? Se eu estiver sentado sozinho na mesa, aqui, eu já estou sentado com pecador, porque eu também sou um, porque a palavra me diz que eu sou. E eu sei muito bem o que eu sou, eu sei muito bem as minhas falhas, os meus erros. Então, eu sim sou um e sento na mesa com eles, assim como Jesus fazia. Ele sentava à roda dos escarnecedores. Acontece que assim como Eliseu lá atrás, aquela mulher viu algo no Eliseu e quis construir um quarto para ele na sua casa. Ela olhou para ele, ela sabia, conhecia quem era ele e sabia que ele era um homem de Deus e colocou ele dentro da sua casa e construiu um quarto para ele. Ele tem a mesma coisa, ele tem o mesmo espírito que Jesus aqui nesse texto. Ele tem aquilo que eu e você deveríamos ter. Jesus, ele senta à roda dos escarnecedores, mas ele não é um deles. Eliseu, ele era um homem de Deus, ele fazia o seu trabalho na época, ele era um profeta, e algo naquela mulher, naquela sunamita, chamou a atenção em Eliseu, e ela viu que ele era um homem de Deus. Jesus sentava com os escarnecedores, mas ele não era um deles, porque ele tinha nele a diferença. E no verso 10 a 13 aqui de Mateus 9, Jesus ele nos explica o porquê que ele está sentado naquela roda. Ele fala que os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Se ele senta naquela roda, é porque algum propósito tem. Não usemos isso de desculpa para ficar sentado todos os dias na mesma roda que não nos edifica. É diferente. Você passar no meio dos escarnecedores. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, muito claro, para vocês entenderem melhor. Numa festa de fim de ano, no Natal, ou na Páscoa, ou qualquer outra festa que você comemore com a tua família, todo mundo da tua família é cristão? Não precisa me responder, mas coloca isso na tua cabeça. Todo mundo da tua família acredita em Deus? Ou tem alguém que ainda tira sarro de você porque você acredita? Então, se tem um na tua família que não acredita em Deus, lá na festinha de aniversário, lá no Natal, você não vai sentar à mesa para comer com ele porque ele não é cristão? Eu duvido muito. Eu tenho certeza que você senta com ele na mesa. E por isso você é parecido com aquele que não acredita em Deus? Não. Você está ali para fazer a diferença. Assim como Jesus se assentou naquela roda para que ele fizesse a diferença para os que não o conheciam. Eu sim sento em muitos lugares onde nem todo mundo é como eu. Onde a maioria, ao saber quem eu sou e o que eu faço, pode até torcer o nariz, pode até não gostar, até ser contra, até me zombar, que seja. A partir do momento que eu estou ali, não é para ser parecido com eles ou ser aceito no meio daquela roda. É para que eu faça a diferença e alguém veja em mim a diferença e seja, no mínimo, curioso de por que eu sou diferente daquela roda toda. E esse questionamento de se Jesus se assentava com os escarnecedores vem da onde? Vem dos fariseus? Vem daqueles que colocam para fora toda uma santidade que no interior não tem. Esse questionamento vem daquele que está do teu lado te apontando, mas ele mesmo não vive a metade do apontamento que ele faz para você. Então deixe de lado essas críticas, esses apontamentos e questionamentos e faça atenção na mesa em que você está sentando. Quero chegar ao final aqui
dizendo para vocês que nessa mesma mesa, onde Jesus sentava com os escarnecedores, ele ensinava. Na mesma mesa, entenda, não estou falando de uma mesa física, sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas pessoas. Estou falando de relacionamentos, de aonde ele estava, de o que ele fazia. Ele ensinava. Assentado com os seus discípulos em volta da mesa, ele ensinava. Lucas 22:14 foi a última vez em vida que ele se assentou na mesa com os seus discípulos, ali ele ensinava. Na mesa ele trouxe revelações, na mesa ele expôs aquilo que estava por vir. Foi nessa mesa, na comunhão com os seus discípulos, na comunhão com os seus, onde ele falou que ali seria a última, onde ele estava ceando com os seus discípulos. Mas dentre estes que estavam ceando com ele, um deles era o traidor, um deles iria o trair. Ele falava de Judas. Quantas mesas nós nos assentamos achando que estamos em boas companhias e temos Judas conosco? Quantas mesas? Cuidado com a mesa onde você senta. Não é para você não se assentar somente. É para você tomar cuidado com as mesas. Não é simplesmente para você levantar e para você não estar mais presente naquilo ali. Tenha o discernimento de qual é a mesa que você está sentando. Há mesas que você não deve sentar. Há mesas que você deve sim estar ali para fazer a diferença e para ensinar o caminho para aqueles que querem aprender. Para mostrar a diferença que faz Jesus na sua vida. Agora, se você tem Jesus e está numa mesa e ali ninguém sabe a diferença que ele fez na tua vida, reveja a tua mesa com ele primeiro. Reveja a tua mesa com ele primeiro. Jesus, ele assenta-se nas mesas, ele ensina. E ali os seus discípulos aprendem, sabem o caminho e sabem para onde vão e sabem o que tem que fazer depois. Até o momento da sua morte. Jesus, depois que ele foi traído, ele foi preso, foi crucificado, morreu e por mim e por você, diga-se de passagem, para nos salvar dos pecados, para nos lavar, para nos redimir, para nos justificar. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero continuar um pouquinho aqui o contexto. Morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar para buscar a sua igreja, eu creio nisso. Só que nesse meio tempo, antes de ele subir, algo aconteceu, que eu quero finalizar com isso aqui. E eu quero que você tenha isso na sua mente. Lucas 24, a partir do verso 13, vai nos falar aqui do caminho de Emaús. Emaús era um povoado onde estavam viajando ali alguns discípulos, e eles estavam nesse caminho, eles estavam conversando, e no verso 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E aqui não quero ler tudo aqui, tem 2 versos somente que eu quero chamar a atenção, mas o contexto é esse. Eles estavam viajando, caminhando, e Jesus chega do lado deles, Jesus começa a conversar e ninguém se dá conta de quem é. No nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa conversa, no nosso relacionamento fora da mesa com quem quer que seja, nós perdemos a atenção dos detalhes. Nós perdemos as preciosidades que a mesa nos traz. E aqui o que aconteceu? Aqui Jesus começou a conversar com eles, Jesus começou a se interessar pelo assunto, começou a entrar na onda deles, conversando a respeito do que estava acontecendo, eles contando para Jesus o que Jesus tinha passado. Você imagina isso? A distração é tanta no caminho, ali eles estão tão, talvez ainda
abalados pelo acontecimento, pela morte de Jesus e talvez distraídos pelo caminho e tal, que o próprio Jesus chega para conversar com eles, eles não se dão conta. Aqueles com quem eles têm que ter um relacionamento, está ali do lado deles e eles não se dão conta. E eles continuam conversando, e eles continuam falando, e eles chegam na cidade. Jesus fala que ele tem que continuar a viagem, que ele vai continuar caminhando. Os discípulos pedem para ele voltar ali, para que ele fique, para que ele converse um pouco mais e convidam-o a entrar. E o que eu quero chamar a atenção de vocês? Verso 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Verso 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus estava no caminho, ele estava conversando, todo mundo estava contando para ele a respeito dele mesmo, ninguém se deu conta de quem ele era e o que eles estavam fazendo. Aonde que os olhos deles se abriram, aonde que eles tiveram um entendimento de com quem eles estavam falando? Quando Jesus estava sentado à mesa, quando Jesus estava sentado com eles, ceando, partindo pão, estavam comendo, estavam reunidos ali em volta da mesa. Foi aonde todas as distrações se acabaram, foi aonde todas as conversas paralelas cessaram e todos pararam para ouvir aquele que estava falando à mesa. Eu convido você, hoje, a abrir aquela porta onde lemos no começo da palavra em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que me ouvir abrir a porta, ali eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu quero te convidar nesta tarde, nesta noite ou mesmo agora na manhã que você está assistindo esse vídeo. A porta está ali, sendo tocada. Ele não vai chutar a porta, ele não vai entrar correndo, ele não vai invadir o teu espaço. Ele está batendo. Eu te convido a abrir essa porta, estender a melhor toalha que você tem na mesa. Eu te convido a fazer o melhor banquete que você pode fazer e colocar nessa mesa. Para que nessa mesa as distrações sejam eliminadas. Para que nessa mesa você possa escutar daquele que tem a falar com você. Para que nessa mesa você possa ter a cura que você precisa. Para que ao redor desta mesa você possa conhecer com quem você está falando, com quem você está conversando. Em nome de Jesus, eu oro para que você hoje mude as mesas que você tem sentado. Mude as mesas, seja saia de algumas, seja transforme aquelas que você tem que ficar e escolha novas mesas aonde você vai compartilhar do teu alimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.